Kinimba, Kinimba, Isola Ope, Kinimba, Aganju Isola Maore. Kinimba, Kinimba, Ola Ore, Kinimba, Isola Ewojo Maore. Kinimba, Kinimba, Aganju Ope, Kinimba, Isola Ewojo Maore. Olá, bênção. Orimeji, Orimedi. É um assunto que causa ainda muita dúvida, por ser um assunto em que existem diversas opiniões, né? Diversas interpretações para esse tema. Eu vou ser mais um, claro, para variar, a comentar sobre isso, né? Dentro da nossa tradição, é claro. Se a gente for levar tudo ao pé da letra, realmente, Orimedi, né? Duas cabeças, dois oris, tá? Claro que isso parece um absurdo, né? Uma pessoa não tem duas cabeças, uma pessoa não pode ser iniciada com dois orixás, porém existam, né, casos assim. Então a gente não vai levar isso dessa forma, né? Levar o termo na íntegra, né? Literal, vamos dizer assim. Como outros termos, como fazer o santo, que era muito utilizado por nossos mais velhos, né? E ainda é fazer o santo. O que é santo? O santo é a nossa divindade, né? E fazer o que é? Fazer nascer. Então ficava-se fazer o santo, deitar o santo, raspar o santo, fazer a cabeça. Isso foram termos que se reproduziram no cotidiano e na linguagem popular de dentro do povo do santo. Quando o candomblé tinha menos academia, né, dentro do seu vocabulário, e mais povo de terreiro, povo simples. Então, sem enrolações, eu vou tentar aqui sucintamente, entendeu? Falar um pouco sobre essa história, sobre essa versão. Então, existe ou não existe Orimeji, afinal? Existe Orimeji. Só que da seguinte forma, a pessoa, tudo bem, carrega um adoxo só, que é um Ossu, na verdade, adoxo é o portador do Ossu, né? Então a pessoa carrega um Ossu que eu falo por orixá, né? Na verdade são vários Ossus, mas é um por orixá. Então você vai ser feito de um orixá, ok. Mas existem alguns caminhos de orixá, vamos chamar de qualidades, que é o que o povo mais comenta, fala, que aí esses sim são dois orixás, né? São dois orixás que formam aquele caminho, aquela qualidade. E isso pode ser considerado Orimeji. Por que Orimeji? Porque esses dois orixás, eles se juntam para fazer um, né? Tal com tal, que dá caminho tal, ou qualidade tal, que se faz um. É como se o seguinte: eu sou o dono da casa, mas mora dentro dessa casa comigo mais uma pessoa. Mas o dono sou eu, mas essa pessoa mora dentro da minha casa, entendeu? Então pode ser dois aborós, dois orixás masculinos, duas iabás, dois orixás femininos, ou um orixá masculino e um orixá feminino. Isso não existe uma regra, né? Então aí sim já começa esse entendimento do orixá, da cabeça do Orimeji, porque a pessoa é de uma qualidade de santo, de orixá, né? Que são dois orixás que formam ali aquele caminho. Então, o entendimento, ele não pode, eu vejo as pessoas comentando com um pouco de ênfase nisso, não existe duas cabeças, não existe o ser humano. Claro, não existe, mas os antigos, nossos mais velhos, sabem muito bem disso. É que quando fala, aí no jogo, né, quantas vezes, eu falo, olha, tem um orixá brigando, mas não é que levar no literal, estão brigando, não é isso,
vamos dar um desconto. A forma de falar, né? A maneira de falar. Então, são orixás que estão ali juntos e que são... Tem gente que são... Olha, tem pessoas que muito conhecidas no candomblé, que foram feitos de 2 Oxuns, 2 Oguns, 2 Oiás, né? Então, e aí são pessoas que às vezes são de qualidade que chamamos de Orimeji. Chamamos de Orimeji, entendeu? E alguns casos que as pessoas precisam ser iniciadas 2 vezes por uma série de questões ancestrais e tal. Isso acabou acontecendo, então aí realmente elas levam 2 orixás. Mas é aquilo que eu falo, a cabeça é uma, mas como se fosse uma casa, mas mora ali, não sei se eu vou fazer essa analogia, se ela é muito adequada, mas é para entender, entendeu? Então um é dono, eu sou o dono da casa, mas mora comigo uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Então seria mais, assim, talvez uma forma de explicar essa questão do Orimeji. Existem alguns orixás que eles não pegam a juntó, eles não são segundo santo. Ou eles são primeiro santo, ou eles não são daquela pessoa, né? Não é o Lori, não pode ser iniciado naquela pessoa como segundo santo, porque eles não pegam o segundo santo. Por quê? Porque é um conjunto de coisas, de elementos elementares, que faz com que ele tenha que ser o primeiro santo. Ou ele é feito na pessoa ou não. Muitos orixás não são feitos, não são ajuntós. Então aí tem o santo, o primeiro santo, né? E o ajuntó, vamos chamar assim. Então tem o primeiro santo e o segundo santo. Então muitos orixás não são ajuntó. Então não poderia ser segundo santo. Então seria o orixá. E aí talvez esse que está no jogo da pessoa é que vai fazer talvez a qualidade, o caminho daquele orixá. Tem orixá que não tem como esconder, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre qualidade, sobre isso, sobre aquilo. Alguns caminhos de orixá não tem como. Então esses aí também são considerados, vamos chamar assim, dessas pessoas que são Orimeji. É chamado no Brasil de Orimeji. Então podemos manter essa expressão, esse termo, né? É esse o esclarecimento que eu desejava passar nesse vídeo. Nós somos compostos de água, a maior parte do nosso corpo é água, de terra, né? De ar, que é aquilo que a gente vive dentro de nós, por exemplo, a gente respira, tem, sabe, ar no nosso corpo, no nosso pulmão, fogo, né? A parte elétrica, nossos neurônios pode ser considerado fogo, né, esse elemento. Então esses elementos todos, mais toda uma história ancestral, vai fazer com que nós sejamos de determinado orixá. Mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, ou põe o que falta, né, ou equilibra o que está desequilibrado, e assim são formados os nossos eledais, os nossos oloris, e assim a nossa história, né? Vamos chamar DNA do orixá. Então, na minha visão, Orimeji, na minha interpretação, pode ser que eu tenha esquecido de comentar alguma coisa, tem coisas que não dá para comentar pela internet, é claro, em vídeos, mas Orimeji é mais ou menos isso, existe sim, em alguns casos, é raro, não é uma coisa comum. E então, quando é um assunto que causa muita dúvida, porque tem diversas interpretações, as pessoas ficam confusas nessa questão, mas é sempre importante, quem tem um axé, quem já pertence a um axé, iniciado ou não, que tire essa dúvida se houver, entendeu? Um dia, quando for possível, no seu axé, né? Na sua tradição de axé, tá bom? Que é breve a Deus.